É isso aí, pessoal. Agora a gente vai fazer exercícios de provas anteriores. É sempre bom você se exercitar com provas anteriores, no caso aqui do nosso ISS municipal, tá bom? Vamos lá, então? Vamos fazer essa prova aqui, ó. Olha lá, prova de procurador autárquico lá de Manaus, da Manaus Prévio, da Fundação Carlos Chagas. Vamos ver lá. De acordo com a Lei Complementar número 87/96, que é a Lei Candir, e a Lei Complementar número 116/2003, que é a lista de serviços, pode ser lançado e cobrado o ISSQN relativamente apenas ao valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, principal, juros e acréscimos moratórios, relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras, observados os parâmetros fixados pelo Banco Central do Brasil e vedada a incidência do IOF sobre a mesma parcela da base de cálculo. Aqui é interessante que é totalmente relacionado a uma hipótese de não incidência do nosso ISS. Esses títulos, créditos, né, justamente relacionados àquilo que você vem a pegar no banco emprestado, tem sim a incidência de um outro imposto, que inclusive ele cita que é exceção, não vai pagar aquele imposto, mas vai pagar aquele imposto. É a famosa zona cinzenta entre o ISS dos municípios e o IOF federal. Então, temos uma zona cinzenta que a letra A está errada, né? Quer dizer, você não poderia cobrar o ISS-QN, porque ali teríamos o faturador do IOF. Letra B. ICMS relativamente à prestação de serviços de transportes interestadual, intermunicipal e terrestre de mercadorias. E o ISS relativamente à prestação de serviço de transporte intramunicipal fluvial de mercadorias. Veja que interessante, né? O ICMS, ele realmente incide sobre transporte interestadual e intermunicipal. Seja terrestre, seja fluvial. Se for entre estados distintos, entre municípios distintos, a Constituição manda pagar o ICMS. Agora, se for intramunicipal, como é o caso do fluvial que ele citou ali, aí a própria Lei Complementar 116, lá no item 16 da nossa lista de serviços, diz que o transporte municipal ou intramunicipal dentro do município, a incidência é só do ISS. Então, a letra B estaria correta neste caso. Letra B seria o gabarito. Letra C. A cobrança será do ISS-QN relativamente ao serviço de funeral, excetuado o fornecimento do próprio caixão, da urna, da esquife, das flores, das coroas e outros paramentos, bem como o fornecimento do véu e demais adornos, que são objetos de lançamento e cobrança do ICMS. Tome cuidado aqui que, no caso dos serviços funerários, ainda que haja material envolvido ao serviço, tudo isso é fato gerador do ISS-QN. Então, já existe um mito aí, dentro da Secretaria da Fazenda aqui de São Paulo, de que o fiscal aqui na época, uma época bem de outrora, parou um cortejo fúnebre, porque na cidade do interior paulista, assim como em outras cidades do interior do Brasil inteiro, às vezes a pessoa do falecido era muito conhecida, e aí o pessoal, para levar o caixão até o local do efetivo enterro, até o cemitério, faz um cortejo, um monte de carro atrás do carro que está levando o caixão. E o fiscal parou o caixão e cobrou a nota fiscal, e o pagamento do ICMS sobre o caixão, meu querido. E eu quero dizer uma coisa para você. Que coisa, hein, fiscal? Que problemão, né? Não conhecer a lista de serviços faz com que ele faça uma cobrança indevida e ainda pare um cortejo fúnebre, Então, essa situação é só matéria do ISS. Não tem essa exceção aí do véu, Na verdade, é tudo ISS aqui relacionado à mercadoria. Então, a letra C está errada. Letra D. Cobrança do ISS-QN relativamente a composições gráficas, tais como bulas, rótulos e etiquetas. Não havendo, todavia, incidência desse imposto nem do ICMS, sempre que determinada composição gráfica tiver sido equiparada a livro, jornal, periódico, como acontece no caso dos manuais técnicos ou manuais de instrução, que se incorporam mercadorias destinadas à posterior operação de comercialização ou industrialização. Toma cuidado, que aqui tem um pouco aqui, relacionado genericamente aqui a uma jurisprudência, mas esse manual técnico, esse manual de instrução, ele cabe como composição gráfica e tem a tributação do ISS-QN. Ele não se confunde com livro, jornal e periódico. E o livro, jornal e periódico, sim, tem imunidade tributária garantida pela Constituição, lá no artigo 150, no inciso 6, a linha D da nossa Constituição Federal. Então, tomem cuidado. E a letra E?
ICMS por expressa previsão constante no item 1.09 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, relativamente à disponibilização sem cessão definitiva de conteúdos de áudio, vídeo, imagem, texto por meio da internet, respeitada, então, a imunidade dos livros, jornais e periódicos. Então, quando você vai lá na nossa lista de serviços, na nossa Lei Complementar 116 de 2003, você vai ver lá que no subitem 1.09, né? Então, o subitem 1.09 da nossa lista, ele foi, inclusive, recebeu alteração recentemente, né? Ele foi incluído pela Lei Complementar 157 de 2016. Então, ele fala justamente, né? Incide o ISS na disponibilização sem cessão definitiva de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada, então, a imunidade de livros, jornais e periódicos, exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviço de acesso condicionado, de que trata a Lei Federal 12.485 de 2011. Então, na verdade, a letra E seria o ISS. Então, o gabarito dessa questão, como a gente viu aqui, questão boa, né? Que envolve ISS, envolve ICMS, envolve jurisprudência. Boa questão. A alternativa, a letra B de bola. Tá bom? A alternativa, então, é a letra B, como a gente tinha visto aqui, né? A situação da transporte. Fechou? Outra questão que caiu lá na Prefeitura de Tunápolis, técnico tributário. Conforme a Lei Complementar 116 de 2003, assinale a alternativa que indica um serviço em que ocorre a incidência da cobrança do ICMS sobre mercadorias fornecidas em conjunto com a incidência do ISS sobre serviço prestado. Essa é a famosa zona cinzenta, que vira e mexe cai na prova. Eu falei para você em outra situação, vou falar aqui novamente. Por favor, assistam um vídeo meu, que está no meu canal do YouTube, justamente relacionado aí ao que nós chamamos a zona cinzenta entre o ICMS dos estados e o ISS municipal. Fica muito mais fácil de você entender o que está descrito ali para vocês, né? É muito interessante, inclusive, aquela informação para vocês. Por quê? Porque ali você vai ter todas as operações mistas, onde tem mercadoria mais serviços envolvidos, então por isso o nome é operação mista, você tem a obrigação de entregar mercadoria e a obrigação de prestar o serviço andando juntos. E além disso, você tem lá a previsão na lei complementar de uma expressa ressalva. Então você vai ter lá várias situações, não são muitas, não são tantas, muito menos do que tem muita gente que fala assim para mim, professor, eu tenho que decorar a lista de serviços. Eu falo para você, não precisa decorar a lista de serviços, mas eu gostaria muito que você conhecesse todas as hipóteses de zona cinzenta, ICMS e ISS, porque elas são as preferidas na prova de concurso, independente da banca. Então, se aquilo ali é preferido, se o avaliador gosta, nós adoramos. É assim que funciona. Ele gosta, nós adoramos. Porque cai na prova, eles gostam, nós adoramos. Então, por favor, vai lá então no meu canal do YouTube, coloca lá, Zona Cinzenta na busca e pega lá o vídeo e assiste, porque ele está atualizadíssimo, muito legal e, a princípio, pode cair no teu concurso. Beleza? Aí ele fala assim, ó, então, o que tem aqui que tem na Zona Cinzenta? Aí ele fala assim, conservação e reforma de estradas. Então, é uma situação. Confecção de placas e banners. Elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. Fotografia e cinematografia. Veja, a construção civil, no subitem 7.02, 7.04 e 7.05, o 702 fala da construção civil, o 704 fala da demolição e o 705 fala justamente da conservação e reforma. Então, essas três hipóteses, que na realidade abrangem várias hipóteses de construção civil, são hipóteses onde há a ressalva. Ou seja, se o material é produzido pelo fabricante fora do local da obra e levado para o local da obra, vai haver a incidência do ICMS nesse material. E o ISS vai ser cobrado sobre a prestação de serviço de construção civil. Então, o ICMS sobre o material fornecido pelo produtor, pelo construtor. E o ISS
prestação de serviço que o construtor vier fazer. Então você tem uma zona cinzenta aqui, e aí cai na prova. A letra A é o gabarito dessa questão. Tá legal, pessoal? Por favor, guarde esse videozinho aí com carinho, assista ele, indique para algum aluno que não entenda nada aí dessa lista de serviços, porque ele ajuda você a aprender a respeito da matéria. Olha essa que caiu aqui no Procurador do Estado, lá do Mato Grosso do Sul, agora é a CESP. Veja que as questões, independente da banca, elas vão sempre em cima de zona cinzenta, muitas vezes. Veja lá, com relação à incidência do ICMS e do ISS-QN, assinale a opção correta. Incide o ICMS sobre a venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas e sorteios e prêmios. Veja, aqui não é a incidência do ICMS. E esse tipo de serviço, venda de bilhetes, de loteria, bingo, cartão, tudo isso é matéria do ISS-QN. Nada a ver com ICMS, pessoal. Então guarda e leva para a prova. As operações de composição gráfica de impressos personalizados sob encomenda, por envolverem fornecimento de mercadorias, estão sujeitos à incidência do ICMS e não do ISS-QN. A composição gráfica, que é você mandar fazer um trabalho numa gráfica para, né, depois revender o produto que sofreu aquele trabalho, a composição gráfica, regra geral, é matéria do ISS-QN. Agora, se você é o usuário final, isso não foi citado aqui na questão, se você é o usuário final da composição gráfica, eu gosto muito de um vinho determinado, vou botar um rótulo só para mim, para eu poder tomar aquele vinho. Então, você é o usuário final daquela composição gráfica, fazer o rótulo para a garrafa de vinho que você gosta. Não tem a matéria, aqui é para o usuário final, é só ISS-QN, né? Agora, quando entra na cadeia econômica, não, eu vou botar rótulos para botar minha marca nesse vinho para poder revender lá no supermercado. Aí a matéria entrou na cadeia econômica, aí a matéria é ICMS. Veja, então, a composição gráfica para o usuário final está sujeita à incidência do ISS. A composição gráfica que entra na cadeia econômica do produto está sujeita à incidência do ICMS. É um pouco confuso? Só pensa assim, consumidor final, usuário final, ISS. Pronto. A gente consegue guardar. Então, a letra B também não merece prosperar, porque ele só fala do ICMS, né? E não fala do ISS, pelo contrário, tira da incidência do ISS. Aí ele fala na letra C, as operações relativas ao licenciamento ou cessão de direito de uso de software, seja ele padronizado ou elaborado por encomenda, devem sofrer a incidência do ISS-QN e não a do ICMS. Isso foi uma mudança mais recente, né? Mesmo software de prateleira, até mesmo o software que a princípio seja usado por encomenda, todos os dois vão ter a incidência somente do ISS-QN. Isso foi uma mudança do posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, tirando o software da forma de uma mercadoria, né? Entende-se agora que o software para nós é só uma prestação de serviço. Então, a letra C é o gabarito da questão. Letra D de dado. Incide ISS sobre as operações de venda de medicamentos de prateleira preparados por farmácia de manipulação, né? Então, quando o medicamento é de prateleira, né, então ele sai da incidência do ISS e se transforma em mercadoria comum, não é mais individualizado, não é por encomenda, então ele sai daquela incidência em comum e passa a ser tributado pelo ICMS, por isso que a letra D não merece prosperar. Então ele fala de novo, operações relativas ao licenciamento ou cessão de direito, né, negando a letra C, de uso de software, caso ele seja padronizado, ou seja, um software de prateleira, deve sofrer incidência do ICMS. Esse era o posicionamento antigo, e não a do ISS-QN, que não é mais o vigente no momento. Tá bom? Então, guarda essas informações aqui para a gente levar para a prova. Gabarito, então, dessa questão, a alternativa à letra C. Veja que a C e a E acabam se negando, né? E justamente o gabarito é a letra C. Outra questão, caiu na prova da Cefaz de Santa Catarina. Veja lá. Vamos ver a questão? Caiu na prova de Cefaz de Santa Catarina. Também relacionando a Lei Complementar 87/96 e a 116/2003. A Clínica Veterinária UAU presta os serviços de medicina veterinária referidos no subitem 5.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, a lista de serviços.
Para poder prestar esse serviço, a referida clínica utiliza medicamentos, esparadrapos, gases e seringas. Esta clínica, porém, além de utilizar os referidos produtos na prestação de serviços veterinários, ainda os comercializa separadamente, junto com outros produtos não utilizados na prestação de seus serviços, tais como utensílios para uso animal, produtos de beleza animal, alimentos, brinquedos e vestimentas para animais. Embora essa comercialização represente mais de 50% do seu faturamento, seja habitual em volume que caracteriza comércio, a referida clínica não está inscrita no cadastro contribuinte do ICMS estadual e nem recolhe o referido imposto. Vocês entenderam aqui? O cara é clínica veterinária, presta serviço. Está lá na lista de serviços 5.01. Beleza. Mas ele também vende os produtos para os cachorrinhos, né? Para os bichinhos lá. Pois é, e nessa venda de produtos ele não está fazendo nada. Apesar de fazer isso de uma forma regular, como é citado aqui para nós. Vamos continuar? Aí ele fala assim, ó. Neste caso, de acordo com a legislação acima referida, a clínica veterinária AUAL não é contribuinte do ICMS incidente sobre as mercadorias comercializadas, pois não está inscrita no cadastro contribuinte do ICMS estadual e nem recolhe o referido imposto. Pessoal, o fato de ser contribuinte do imposto, do ICMS no caso, não tem nada a ver com estar cadastrado ou não estar cadastrado. Tem muita gente que começa a vender mercadoria e, a princípio, já começa de uma forma irregular, porque fala a legislação dos estados que para você vender mercadoria, você deveria ter prévia inscrição cadastral. Até para emitir nota fiscal, você tem que ter inscrição cadastral. Então, tem um erro aí na situação. Mas, no fato, não precisa estar cadastrado para cometer aí atos, né, de fazer fatos geradores do ICMS. Quer dizer, vendeu mercadoria com regularidade, é contribuinte. É contribuinte do ICMS ao incidente sobre as mercadorias comercializadas, pois realiza operações de circulação de mercadoria com habitualidade ou em volume que caracteriza comércio. Gabarito da questão, letra B, né? Negando a letra A, gabarito da questão, letra B aqui. Ele é contribuinte do imposto, já fechou nessa informação. Não é contribuinte do ICMS incidente sobre as mercadorias comercializadas, pois não está inscrita no cadastro contribuinte do ICMS estadual, mas é responsável tributário por ser prestador de serviços sujeitos ao tributo estadual, que utiliza parte das mercadorias nas prestações de serviço que realiza. Veja, então ele não é contribuinte do ICMS por falta de cadastro, não tem nada a ver, mas é responsável por ser prestador de serviços que utiliza parte dessas mercadorias. Está fora, né? Não dá para a gente entender essa interpretação aqui do que está te avaliando, o avaliador. Letra D, não é contribuinte. Veja que o resto tudo é não contribuinte. Ó. Não é contribuinte de ICMS incidente sobre mercadorias comercializadas, pois tratando-se de uma clínica veterinária que já é contribuinte do ISSQN, não pode ela concomitantemente ser contribuinte do ICMS. Lembra que eu falei de zona cinzenta? Então, aqui no caso da clínica veterinária que presta serviço, ela é contribuinte do ISS. Quando vende mercadorias, é contribuinte do ICMS. Então, nós temos as duas operações acontecendo aqui. Uma operação com venda de mercadorias e uma prestação de serviços. Não é contribuinte do ICMS porque clínicas veterinárias não são estabelecimentos comerciais, ainda que nelas se faça algum comércio. Veja, não é contribuinte porque essas clínicas não são estabelecimentos comerciais, ainda que se faça nelas algum comércio. Fechou? Então, também está errado aqui que elas se tornam estabelecimentos comerciais quando fazem fatos geradores do imposto. Tá certo? Bom, outra questão que caiu agora na prova do analista judiciário e contabilidade, né, o TRT da terceira região. Sobre os dispositivos da Lei Complementar 116, é correto afirmarmos que se referem a disposições gerais sobre ICMS e ISS devidos em operações sobre serviços de qualquer natureza e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e comunicação. Aí já obriga o aluno a ter um conhecimento da 116/2003. Ela é uma lei geral de normas sobre ISS. Se cita o ICMS lá, mas ela não vai se preocupar, por exemplo, com faturadores do ICMS necessariamente, que é o caso de transporte, por exemplo, interestadual, intermunicipal, comunicação. Esses serviços são tributados pelo ICMS dos estados, de acordo com a Constituição Federal. Então, está errado, totalmente errado. Enquanto normas gerais fixam fato tirador, base de cálculo e contribuinte do ISS. Verdadeiríssimo. Né? Uma lei complementar deve citar fato tirador, base de cálculo e contribuinte dos impostos previstos na Constituição Federal. Alguns desses fatos tiradores, base de cálculo e contribuinte estão lá no CTN, Código Tributário Nacional, que nasceu lei ordinária, mas tem força de lei complementar.
Outros estão nas suas leis próprias, que é o caso da Lei Complementar 87/96, que fala disso sobre o ICMS, e a Lei Complementar 116/2003, que fala disso para o ISS. Então, a letra B é o gabarito. Versam sobre... Então, é correto afirmar que a Lei Complementar versa sobre a instituição do ISS, fixando suas alíquotas, base de cálculo, contribuintes e fatos geradores, né? Ela não faz a instituição. Quem institui o ISS é a lei de cada município, a lei ordinária municipal. Ela só cria as normas gerais para a instituição. Ela não institui o ISS nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Tem vários municípios no Brasil que não cobram ISS, não tem estrutura para fiscalizar esse imposto. Tá certo? Fixam a responsabilidade tributária de terceiros, não vinculados ao fato gerador, excluindo a responsabilidade do contribuinte, atribuindo-a em caráter supletivo. Isso é matéria também de lei ordinária. É a lei ordinária que estabelece a responsabilidade tributária no Brasil, é o que cita o artigo 128 a 138 do Código Tributário Nacional. Lei ordinária vai falar quem é o responsável tributário. Mas a lei complementar tem esse texto aqui, mas não é a lei complementar que fixa a responsabilidade de terceiro. Então a letra D está fora. Letra E. Exige como regra geral a competência para instituir ISS e ICMS, solucionando o conflito de competência entre os entes federados. Né? Não é a Lei Complementar 116/2003 que vai exercer a competência para a tributação do ICMS. Ela só vai tratar do ISS, ela não vai falar do nosso ICMS. Tá certo, pessoal? Vamos continuar? Vamos continuar, Tudão. Olha lá, o que caiu na prova de juiz substituto lá do TJ de Alagoas. O Dr. Carlos é um juiz de direito da comarca do interior do estado de Alagoas. Está analisando vários processos em que o cerne da discussão é a incidência do ISS ou, de forma alternativa, do ICMS. Trata-se de casos em que há concomitantemente prestação de serviço e fornecimento de mercadorias. Tendo analisado cada um dos casos a eles submetidos à luz da Constituição Federal, da Lei Complementar 87/96 e da Lei Complementar 116/2003, o Dr. Carlos, o juiz de direito, afirmou que o ISS-QN incide sobre as prestações de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, inclusive sobre as prestações de serviço de transporte intermunicipal e sobre a prestação de serviço de comunicação. O Dr. Carlos já está enrolado aqui, né? A própria Constituição Federal fala que esses serviços, transporte intermunicipal e serviço de comunicação, são matéria do ICMS. Então, de acordo com a Constituição Federal, o Dr. Carlos está errado no item 1. O ISS-QN incide sobre prestação de serviços constantes da lista anexa à lei complementar e sobre mercadorias utilizadas nessa prestação, desde que esse fornecimento não esteja expressamente indicado na referida lista como sendo sujeito ao ICMS. Aí o Dr. Carlos foi muito bem, né? Jogou uma bola boa aqui. Por quê? Porque efetivamente aquilo que está na lista tem fornecimento de alimentação, tem fornecimento de mercadoria, juntamente com prestação de serviço, e não está no campo de incidência do ICMS, está lá no campo de incidência do ISS. Então, item 2, ele foi bem, Dr. Carlos. No item 3, ele fala assim, o ICMS incide sobre o fornecimento de mercadorias e sobre a prestação de serviços, sempre que o serviço prestado constar na lista anexa à Lei Complementar 116/2003, mas a referida lista expressamente sujeitar aquele fornecimento à incidência, né, do ICMS. Então, o ICMS incide sobre o fornecimento de mercadorias e sobre a prestação de serviços, sempre que o serviço prestado constar na lista anexa, mas a referida lista expressamente sujeitar aquele fornecimento à incidência do ICMS. Tem que prestar muita atenção que ele vai incidir, o ICMS, muitas vezes, nessa situação da zona cinzenta, somente sobre o fornecimento de mercadorias. Quando ele botou esse sobre a prestação de serviço, tome cuidado. Porque é o caso do serviço da oficina para retífica de motores. Está na lista que vai incidir ICMS, mas é só sobre o fornecimento do material para retificar o motor. Não é sobre a prestação de serviço. Então o problema aí foi, vai incidir o ICMS numa coisa e na outra. Não, vai incidir o ICMS só no fornecimento de mercadorias, quando a ressalva acontece. E na prestação de serviço vai incidir o ISS. É o caso do serviço buffet. Para organizar a festa, que é um serviço, ISS. Para entregar materiais, bebidinhas lá, né, o alimento, ICMS na jogada. Tudo bem? Então, gabariza essa questão, só item 2 está correto. Seria a alternativa letra D de dado. Tá certo? Alternativa letra D.
Caiu na prova da Prefeitura de Criciúma, lá de Santa Catarina. Prefeitura de Criciúma. Veja lá o que caiu na prova. Ó. Nos termos da Lei Complementar 116 de 2003, com alterações posteriores, que dispõe sobre imposto sobre serviço de qualquer natureza, de competência municipal e do Distrito Federal, o imposto será devido no local do domicílio do tomador de serviço na seguinte situação. Então, ele vai agora nas exceções lá do artigo 3º da Lei Complementar. Quando que o imposto vai ser devido no local do domicílio do tomador de serviço. Aí ele vai lá. Né? Espetáculo circense. Né? Aí ele vai lá. Plano de medicina de grupo ou individual e convênios para a prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. Acompanhamento e fiscalização de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. Né? Que mais? Ele fala ali, ó, varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação, destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. Então, na realidade, o subitem lá do grupo 4, né? Planos de medicina em grupo ou individual, convênios para prestação de assistência médica hospitalar, foram considerados, né, mais recentemente, né, como aqueles que, a princípio, vai ser o domicílio do tomador, não o local onde o serviço está sendo prestado, mas o domicílio do tomador do serviço. Então, nos outros aqui, nós temos também exceções, como é o caso do armazenamento e depósito, mas aí é o local onde se encontra, né, o depósito. Na varrição, é o local onde o serviço é prestado. No plano de medicina em grupo, é o local do domicílio do tomador. Então, aí a pegadinha é justamente que tem várias exceções aqui setadas nas alternativas, mas o que foi pedido é cujo local seja o local do domicílio do tomador. Aí é lá que a gente vai, a princípio, para lá que a gente vai pagar o tributo. No caso, os planos de saúde, seja de medicina, como aqui o caso, mas pode ser de veterinária também, o local do domicílio do tomador passa a ser a exceção também à nossa regra geral. Bom, essa caiu na prova também de Santa Catarina. Veja lá. O que caiu nessa prova aqui de Santa Catarina? Ele fala assim, ó, auditor fiscal da Receita do Estado, FCC. Conforme estabelece a Lei Complementar 116 de 2003, o ISS, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador. Olha só, isso aqui muitas vezes está relacionado justamente ao nome do tributo. A prestação de serviços de qualquer natureza, desde que esses se constituam como atividade preponderante do prestador. Nós sabemos que não importa se o serviço está sendo prestado como atividade preponderante. Professor, o que é atividade preponderante? Eu vi isso na Lei Complementar e não entendi. A atividade preponderante é aquela que dá a maior receita para a empresa, aquela que dá 50% mais um de receita para a empresa naquele determinado mês. Isso é uma atividade preponderante para a empresa. Então, ela pode ser uma vendedora de mercadorias que de vez em quando presta serviço. E a prestação de serviço não ultrapasse 50% mais um. Então, ela não tem a prestação de serviço como atividade preponderante, mas mesmo assim, ela é contribuinte do imposto. Logo, a letra A não merece ir adiante. O serviço de transporte, seguro, instalação, montagem, conserto de mercadorias vendidas na condição entrega instalada. Olha só que interessante. Quando você pega uma mercadoria e faz a venda dela, e você entrega junto com a mercadoria esse serviço de transporte, de seguro, de instalação, de montagem, agora você tem garantia estendida, tudo isso aí é um serviço, mas está junto com a venda de mercadoria. Prevalece, então, a obrigação de entregar a mercadoria. Então, isso tudo entra na base de cálculo do ICMS. Então, isso tudo vai entrar na base de cálculo do ICMS. Como ele está perguntando aquilo que incide o ISS, a letra B também não merece prosperar. Prestação de serviço em relação de emprego, em relação de trabalhador avulso, diretor, membro do Conselho Consultivo ou Conselho Fiscal, de sociedades e fundações, sócio-gerente, gerente delegado, a contribuinte de imposto localizado ou estabelecido no município. Para nós, tudo isso é matéria do... Aliás, não é matéria do ISS, não. Isso aí são exceções, são o que nós chamamos de hipótese de não incidência do ISS. Nós temos 3 hipóteses de não incidência do ISS. Uma delas é essa. A outra é a zona cinzenta com IOF e a outra é as exportações. Então, no final das contas, essa letra C é a não incidência do imposto. Também não é o gabarito da questão. Continuando. Letra D. O serviço de transporte de pessoas realizados no exterior entre o aeroporto
e o hotel no centro da cidade, se o pagamento for realizado no ato com cartão de crédito. Gente, tudo bem o serviço ser intramunicipal, mas você condicionar a incidência do ISS se for pago no ato de cartão emitido no Brasil, tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, o que define se o transporte é tributado pelo ISS-QN é justamente a origem e destino serem intramunicipal. Então, a origem contratada até o destino contratado é intramunicipal, incidência do ISS. E ponto! Então, essa invenção de moda que o avaliador colocou aqui não merece prosperar. E, finalmente, a letra E. A prestação de serviços de saúde, assistência médica e congêneres, ainda que esses não se constituam com atividade preponderante do prestador. É um serviço de saúde que está previsto na lista? É o serviço que está previsto na lista. Lá o subitem, aliás, o item 4 da lista. E mesmo que ele não preste esse serviço de forma preponderante, a gente falou sobre preponderância na questão passada, mesmo que ele não preste de forma preponderante, ou seja, não é a maior parte da receita que ele ofere. Ainda assim é tributado pelo ISS. Bastou prestar o serviço constante da lista anexa, da Lei Complementar 116, já está fazendo correr fatos geradores do imposto. Gabarito dessa questão muito boa, a alternativa letra E de elefante. Fechou, pessoal? Com isso encerramos esse bloco. Eu espero que você, a princípio, estude arduamente a legislação do ISS, mas vocês viram que várias questões da prova caem sobre a zona cinzenta do imposto e vale a pena o aluno se debruçar um pouco mais nessa zona cinzenta. Lembra que eu falei, videozinho aí no meu canal do YouTube a respeito da zona cinzenta, basta você fazer a pesquisa da zona cinzenta, deixei aí para vocês, justamente porque é uma aula completa a respeito desse assunto. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.